Aleluia. Irmãos, nossa vida na graça, ela é muito importante. E é importante desde o começo dela, porque nós não podemos, irmãos, alimentar nenhuma dúvida entre nós e o Senhor. Portanto, na comunhão da palavra, se alguém está duvidoso em algum assunto, clama o sangue do Senhor Jesus, ore ao Senhor e peça que o Senhor tire essa dúvida do teu coração. Porque todo momento nosso na graça, irmãos, não deve haver dúvida. Os irmãos vejam bem. Olha o começo desta parte que o Senhor dava do apóstolo escrever. Ele dizia assim, o nome dele, Paulo, dizia: chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não havia dúvida. Ele entendeu que ele foi chamado e que ele era apóstolo, não apóstolo de si mesmo, não apóstolo de doutores, mas ele era apóstolo de Jesus Cristo. E ele estava nessa condição pela vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor. E os irmãos vejam que aqui na palavra fala, irmãos, sobre a vocação, sobre o chamado que o Senhor, porque ele considerava e dizia assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santo, e diz ali: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele cumprimentava, saudava, dizendo: graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. E dizia: olha, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada através de Jesus Cristo. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Foram enriquecidos na palavra e foram reconhecidos também no testemunho, no conhecimento. E os irmãos vejam que repousava nesse coração de dar graças a Deus, porque quando ele olhava para aqueles irmãos que serviam a Deus, ele percebia que havia riqueza no meio daqueles irmãos. E os irmãos vejam que lá na frente, onde Deus deu a graça de ler, ele ainda levantava uma questão sobre como que Deus fez. Porque Deus chamou então entre eles e ele dizia assim: vocês estão achando entre vós aí escribas? Vocês estão encontrando entre vós homens sábios? Vocês perceberam que o Senhor escolheu entre vós os fracos para confundir os sábios? Os irmãos vejam que ele levantava isso, ele via que de conhecimento entre os irmãos não eram muitos os sábios, não eram muitos homens que sabiam escrever, os escribas, que conheciam, que entendiam. Mas ele percebia que não havia essa riqueza, mas entre eles havia dons de Deus, havia conhecimento, havia a graça, havia riqueza. Por isso que ele falava: vocês foram enriquecidos. E ele percebia essa riqueza. Os irmãos vejam que ele mesmo manifestou aqui: de maneira que nenhum dom vos falta. Vocês são abençoados, entre vós há dom. Quando, irmãos, mais para frente, bendito é o nome do Senhor, que ele fala do ajuntamento, ele diz assim: quando vos ajuntais, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm profecia. Fazei tudo com entendimento, para edificação. Outros têm língua. Os irmãos vejam que, quando eles ajuntavam, havia a riqueza de Deus manifesta entre eles. Porque, irmãos, quem é rico, quando a gente bate o olho, a gente sabe. Por que a gente sabe que uma pessoa é rica? Por aquilo que ele carrega consigo. O rico mora numa casa boa, tem um carro bom, se veste com roupas boas. Por quê? Porque ele tem a riqueza. A riqueza declara aquilo que ele tem, irmãos. Aleluia! E entre o povo do Senhor tem que se manifestar as riquezas. Os irmãos se lembram que o Senhor Jesus falou para os discípulos? Ele disse assim:
ide anunciai que o reino de Deus já está entre vós, é chegado em vós. Irmãos, nós estamos num mundo de luta? Estamos. Sujeito aos governos? Estamos. Mas nós habitamos no reino de Deus. Por isso que o Senhor Jesus ensinou os discípulos quando eles orassem, dizia: venha a nós o teu reino, trazendo ao reino, para que fosse feita a vontade de Deus, para que se manifestasse as riquezas de Deus. Irmãos, quando a gente olha para o céu, e a gente conhecendo o que a palavra mostra, falando que tem ruas de ouro, anjos, não fala tem um anjo, 2 anjos, a palavra fala milhares de milhares, milhões de milhões, glórias ao Senhor. Olha-se querubins, começa a descrever a glória de um querubim, começa a se descrever a glória de um serafim, igual o Senhor ordenou que o serafim pegasse lá a brasa e com uma tenaz lá no trono do Senhor passasse na boca de Isaías. E os irmãos percebem quanta riqueza tem no céu? Quanta glória tem no céu, fonte de água viva, água cristalina correndo do trono do Senhor. Fala que o trono da cor de jaspe, uma glória que existe ali. E quando manifesta, irmãos, diz a palavra que os anciãos se inclinam, jogam suas coroas, porque tudo demonstra glória, poderio, grandeza, que ninguém aguenta. Quando começa a conhecer, nem mesmo os anjos, eles louvam ao Senhor, se encurvam na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor, é muita glória, muita manifestação de riqueza. O que há no céu, irmãos, é uma riqueza tão gloriosa. E este reinado, ele habita entre nós. Nós estamos dentro desse reino, bendito é o nome do Senhor. Um reino tão grande que quando alguém morre entre as pessoas que não creem no Senhor, o que acontece? Morreu, acabou. A morte terminou tudo, se despede em lágrima, encerrou a vida daquela pessoa e pronto, irmãos, é uma pobreza, aleluia, as coisas da terra. Mas nós que servimos a Deus, quando vai alguém e morre, nosso linguajar nem fala que está morto, fala que está dormindo, que está repousando. Por que repousa? Porque vai levantar, vai num lugar de glória. Santo é o Senhor. Não acabou, está descansando. E aí vai ter uma alegria, uma glória, como nós cantamos nos hinos, irmãos. Há tanta firmeza no nosso coração que se a tempestade estiver no mar, para onde vem o Senhor? O Senhor vai vir de outro lado? Não. A tempestade é no mar, então o Senhor vem pelo mar, vem encontrando na tempestade. Não é assim que nós cantamos nos hinos? Aleluia! Irmãos, é uma glória muito grande. E quando, bendito é o nome do Senhor, o apóstolo olhava naquele tempo para a igreja, ele via riqueza na igreja, via profecia, via dom de línguas, via que a consideração era tão grande que ele olhava e dizia: bom, vocês foram enriquecidos nele, aleluia, e não falta nenhum dom entre vós, vocês estão bem abastecidos, e agora nenhum dom vos falta. E o que vocês estão esperando? Vocês estão esperando agora a manifestação do Senhor Jesus, a qual ele vos confirmará também até o fim, para vocês serem irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Irmãos, qual era a condição dessa igreja? Estavam revestidos, o Senhor estava entre eles, os dons se manifestavam e eles estavam aguardando o Senhor. E ainda havia uma promessa que o Senhor iria confirmará também até o fim. Bendito é o nome do Senhor, até que se viesse o dia do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, o Senhor nos chamou e nós precisamos da confirmação de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Precisamos da confirmação de Deus no nosso trabalho, precisamos da confirmação de Deus dentro da nossa casa, naquilo que Deus confiou para o irmão, seja tocar, seja a irmã que toca o órgão. Nós precisamos da confirmação de Deus. E qual é a confirmação de Deus, irmãos? É os sinais de Deus, é quando nós falamos e nós sentimos que o Senhor está entre nós, que é uma conversa, como Deus está dando a comunhão da palavra, nós percebemos que Deus está dando a palavra e se cria um ambiente que cremos, irmãos, que os anjos estão ao redor ouvindo a palavra, porque é um ambiente agradável, é um ambiente de riqueza, aleluia, não é um ambiente de pobreza. Os irmãos se lembram, glória ao nome do Senhor, da riqueza que tinha Pedro servindo ao Senhor de um coração sincero, como diz a palavra aqui, que eles sim diziam bem claro: nós, ainda que para os judeus é uma vergonha nós pregar Jesus Cristo, para os gregos é uma loucura, mas nós
nós pregamos Cristo crucificado. Para nós é o poder de Deus. É escândalo para alguns, mas para nós é poder de Deus, é justificação. E eles naquela coragem que o Espírito Santo revestia, que nenhum dom faltava entre eles e a glória de Deus era com eles, eles iam anunciando o Evangelho. E os irmãos se lembram quando Pedro e Tiago foi preso, foram lançados na prisão, e Tiago chegou o seu tempo, foi morto à espada. Como foi, irmãos, a libertação de Pedro? Nós vamos agora na comunhão lembrar, irmãos, como foi? Será que o anjo precisou com a sua mão ir lá no guarda e falar, me dá a chave, porque a cadeia que está na mão de Pedro foi criada pelo homem, e tem uma tranca que tem uma chave, e eu não consigo abrir essa tranca, eu preciso dessa chave. Foi lá pedir a chave para aquele homem, para abrir aquela cadeia que prendia os braços, aleluia, e provavelmente os pés de Pedro, e estava lá o portão fechado. Será que precisava abrir porque o anjo não conseguia passar, porque foi criada uma barreira humana? Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, o homem cria barreira para a carne, mas para o que é de Deus é muito pobre, não se tranca as coisas de Deus. Estava lá Pedro, era um apóstolo do Senhor, prendeu ele, prendeu a carne dele, mas o que era de Deus dentro dele não perdeu, porque ele estava dormindo num lugar de sentença à morte. Bendito é o nome do Senhor. Não estava sem dormir porque estava com medo de prisão, não estava sem dormir porque estava com medo de ser morto. E quantos que falta dom, falta comunhão do Espírito Santo, não dorme porque está com medo de ficar doente, não sai para fora porque está com medo da enfermidade. Irmão, seja enriquecido pela comunhão da palavra o teu coração, durma em paz com Deus. Pedro dormia tranquilo, irmãos, o sono, que diz a palavra que o anjo teve que tocar na ilharga dele para despertar ele, porque ele dormia tranquilo, as coisas de Deus não eram presas nele. E não mostra a palavra que o anjo teve que pegar chave para liberar cadeias, não, irmãos, aleluia. Quando o anjo falou com ele, tocou na ilharga, caiu as cadeias, caiu tudo, e ele já foi falando, pega a tua capa, coloca aí, aleluia, alparca no teu pé e vem me seguindo, porque nós não andamos na frente dos anjos, nós andamos atrás. Bendito é o nome do Senhor. E ele foi seguindo aquele anjo, e o anjo foi andando, ele não pôs a mão na porta, diz a palavra que a porta se abriu quando ele foi passando. Irmãos, olha a riqueza da graça. Olha a glória que estava naquele anjo, irmãos, que desceu para tirar Pedro na prisão. Foi tão forte aquela libertação que Deus fez com Pedro, que diz a palavra que Pedro, quando estava andando, ele foi considerando, e ele ficou até meio atônito. Estou livre, estou solto, só o Senhor podia fazer isso. Irmãos, quanta obra que Deus já fez na nossa vida, que nós ficamos pensando, meu Deus, como que o Senhor fez isso na minha vida? Senhor, criar um caminho desse, pela comunhão da palavra de Deus, irmãos. O Senhor manda dizer que Ele vai continuar confirmando os nossos caminhos, e as obras do Senhor impossíveis o Senhor fará na nossa vida. Aleluia! Porque, irmãos, as coisas de Deus não ficam presas. Às vezes alguém fica com medo, mas essa situação aqui minha, não tem como eu sair. Às vezes até manifesta numa simplicidade, não numa crença sincera, diz, essa causa aqui é só o Senhor, mas tu falas como se a causa fosse perdida, só não fala que a causa é perdida porque tem o Senhor, e diz, essa causa aqui é só o Senhor, mas como se fosse perdida. Não, irmão, entrega a causa na mão do Senhor e saiba que Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Senhor Jesus não perdeu para o pecado, não perdeu para a carnalidade, morreu, venceu a morte, foi lá no inferno, anunciou, olhando aqueles espíritos em prisão, foi entrando. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos, imagina quando o Senhor Jesus morreu, que Ele desceu nas profundezas, irmãos, e foi anunciando, e foi falando, e começou a arrancar aqueles espíritos que estavam presos, que ninguém podia arrancar. O Senhor foi arrancando, foi tirando, com o poder da sua palavra. Por isso que fala a palavra, que João via na revelação, que da sua boca saía uma espada, duas espadas. Por quê, irmãos? Não que sai duas espadas da sua boca, mas é o entendimento da revelação, que sai para a parte espiritual e sai para a parte material. Quando o Senhor fala é vida, é vida. Estava lá o filho da viúva morto no esquife, Ele tocou, ressuscitou a carne, era vida.
Quando é vida, estava lá no inferno. Mas quando ele desceu e foi levar a vida e foi tirar de lá, tirou de lá as almas. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos, não empobreçam o poder de Deus. Aleluia! Pai e mãe, Deus dá de falar na comunhão da palavra. Não empobreça o poder de Deus. Às vezes tu olha para o teu filho e diz: o meu filho está na bebida, o meu filho está perdido nessa situação, não tem mais o que fazer. Lembra do teu Deus. Ele tem poder para converter o coração do teu filho, chamar nas águas do santo batismo e fazer uma obra para mostrar, tirando as coisas vis, as coisas vergonhosas. Como o apóstolo mesmo dizia, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Bendito é o nome do Senhor. O irmão não crê, a irmã não crê que o Senhor tem poder, irmão, para tirar alguém que está na prostituição, que está condenado à bebida, às drogas, e arrancar daquele mundo pelo seu poder, transformar a sua vida e fazer se tornar um servo de Deus, uma serva de Deus. Aleluia! Como o apóstolo mesmo dizia: entre vós, aqueles que mentiam, que estavam na prostituição, vocês foram, mas vocês foram lavados, mas vocês foram enriquecidos, mas vocês foram justificados. Aleluia! Santo é o Senhor. Irmãos, não limitamos o poder de nosso Deus. Não prendemos. O Senhor Jesus ensinou a nós a anunciar o santo evangelho a toda criatura. Não tenhamos, bendito é o nome do Senhor, irmãos, um pré-julgamento antes do julgamento de Deus. Eu vou anunciar para essa pessoa é tão má. Eu vou falar para essa pessoa não vai dar valor. Irmão, cumpre o que o Senhor Jesus pediu. Anuncie o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E que saia do teu juízo e caia no juízo de Deus. Às vezes nós olhamos e falamos: mas eu vou anunciar para este. Um companheiro de trabalho, eu vou anunciar para ele não vai dar valor. Irmão, anuncia. Deixa o Senhor tomar o caminho. E se é uma alma que o Senhor quer chamar? E se já foi um caminho de Deus colocar o irmão, a irmã no lugar que precisava estar? Uma luz. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, vejam bem uma coisa. Nós sabemos que nós estamos vivendo muito perto do tempo do fim. Quando o Senhor Jesus fala desse tempo, o Senhor fala assim, uma parábola. Tinha 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. E as prudentes tinham dentro de si um vaso que tinha azeite. A botija estava cheinha de azeite. Mas as outras não tinha mais o azeite. O azeite se acabou. Só tinha a lâmpada. Mas 5 que eram prudentes, irmãos, estava lá a botija e o azeite. E a lâmpada acesa. As 5 que eram loucas, porque, irmãos, nós temos que considerar isso. Louco não quer dizer que a pessoa não sabe o que está fazendo. Uma pessoa louca, como nós vemos um louco no seu juízo, rasga dinheiro, né, irmãos, e faz as suas loucuras. Não. Elas eram consideradas loucas porque deixaram o azeite acabar da botija. E o Senhor considera louco aquele que não guarda as coisas dele no coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor dizia, 5 eram prudentes, porque o homem prudente é aquele que guarda as coisas de Deus no coração. Os irmãos podem ver que isso é típico nosso. Quando a gente tem uma coisa que a gente gosta, que a gente se importa, nós guardamos aquilo. Não fica em qualquer lugar. Se alguém tem um carro novo e gosta dele, ele não estaciona às vezes em qualquer lugar, às vezes fica procurando um lugarzinho melhor, porque tem medo de deixar ali, muito perto, alguém vai abrir a porta, vai bater. Ele gosta do carro, é um jeito dele, ele cuida daquilo que ele gosta. Irmãos, e Deus faz saber, muitos nesses dias estão andando como loucos na presença de Deus, porque não estão vigiando aquilo que Deus deu ao coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Está deixando as coisas de Deus ir embora. Está levando as coisas de Deus de qualquer maneira. Está deixando as coisas de Deus em qualquer lugar. Não sejas louco, irmão. Não sejas louca, irmã. Guarda as coisas de Deus.
Irmãos, é a comunhão que a palavra nos traz e Deus nos surpreende nas coisas dele. Às vezes o irmão não deixa o celular em qualquer lugar, porque tem medo do celular cair e quebrar a tela, porque tem medo do celular cair e molhar. E tem um cuidado, às vezes até para pôr o jeito de pôr o celular na mesa, tem um cuidado, vai bater, vai riscar, vai trincar. E às vezes a Bíblia está em qualquer lugar pegando pó. A irmã Malemar tira o véu, já joga de qualquer maneira. Irmãos, o Senhor está entre nós. Onde está a riqueza? A riqueza está aqui, irmãos. Somos ricos no Senhor. Cuidemos daquilo que o Senhor deu para nós. Não deixamos de qualquer maneira. É valioso. Sabe qual foi o preço do valor? O sangue do Senhor Jesus. Irmão, o terno que você coloca, o jeito de você ler a Bíblia, tudo isso você alcançou porque você foi enriquecido porque o Senhor Jesus, ele minou sangue na cruz. Alguém pegou uma lança e colocou sobre as suas costelas e furou o seu lado. Aleluia! Furou ele. Cravar a sua mão na cruz. Cravado, irmãos. Custou caro. Um homem santo, filho de Deus, sem nenhum pecado, morreu por nós, irmãos, pecadores, fazendo as coisas vis, vergonhosa, porque quando Deus via Adão no paraíso e que ele não tinha pecado, o Senhor se alegrava com ele, mas depois que Adão pecou, se tornou vergonhoso. O homem enxergou sua vergonha, se afastou de Deus, entendeu, estou nu, tenho que me cobrir, se tornou vergonhoso, aleluia. Se sujou, se contaminou. Irmãos, pela comunhão da santa palavra de Deus, tem coisa que às vezes estamos fazendo que está contaminando a nossa alma e daqui a pouco nós estamos tendo que se cobrir da presença de Deus. Alguém chama para orar, a pessoa quer correr da oração porque vai manifestar alguma coisa, está com vergonha de Deus. Aleluia, Deus me faz saber, irmãos, na comunhão da palavra, você está participando do culto agora, pela comunhão da palavra Deus me revela, e às vezes você está aí, está constrangido porque o pai e a mãe chamou, porque o irmão chamou, e você está meio vergonhoso e Deus me revela e manda te dizer agora, eu estou preparando como preparei para Adão, aleluia, uma veste comprida e cobrir a sua nudez. Esta palavra hoje está cobrindo muita nudez no meio do povo de Deus, glória ao nome do Senhor. Se cubra de justiça, da santa palavra do Senhor, se veste agora e não volte mais aos teus caminhos errôneos, bendito é o nome do Senhor que está nos céus. Não sejas louco, não deixe as coisas de Deus se esvairar, não deixe as coisas de Deus se perder. Quanto conselho que tu recebeste da tua família, quanto testemunho tu ouviste que Deus fez, aonde estão estas coisas que Deus depositou? Aleluia, o nome do Senhor. Irmãos, pela comunhão da palavra, os irmãos querem ver como que Deus está pesando a igreja? Olha, irmãos, já vai para um ano que nós estamos sem culto presencial. O povo de Deus guardou as palavras que foi pregada? Quando estava sentado e Deus passava entre o povo e visitava pela comunhão do Espírito Santo, e uns viram Deus batizar com evidência de novas línguas, e outros levantaram para testemunhar e contavam obras, e agora um ano está se passando, aleluia, está a riqueza guardada, o azeite está guardado, o crente está guardando o depósito que foi feito. Deus fez depósito, nós não podemos negar, irmãos, que o Senhor fez depósito. Nós estávamos nas igrejas, quantas vezes Deus falou conosco, quanta obra Deus fez conosco, quanta promessa Deus fez conosco, quantos dons nós vimos Deus fazer, irmãos, dentro da igreja. Deus me fez ver, a minha esposa foi batizada com evidência de novas línguas do meu lado ali na frente, um primo meu foi batizado do meu lado com evidência de novas línguas. Nós vimos isso aqui na Inglaterra, irmãos, obra de Deus, e muitos irmãos testemunharam, homens falando em língua, mulheres falando em língua, pecadores sendo convertidos, e agora o Senhor pesando na comunhão da palavra para nós, quase um ano depois. O povo está guardando o azeite? Ou nós estamos como loucos na presença do Senhor? Irmãos, é a palavra de Deus. Ainda estamos como ricos? Ou estamos voltando ao estado de pobreza? Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Será que quando Deus preparar dos cultos voltarem, será que a nossa pobreza vai ser tanta, irmãos, e o distanciamento, que nós não vamos mais ter o toque de sentir e pedir um hino? Que vai ter aquele silêncio? Chama um hino.
Irmãos, perdoa, é a sinceridade, irmãos. Não dá para esconder o que o Senhor quer revelar. Aleluia. Porque está longe. E não ouve. E não sente. Os irmãos já viram quando um corpo tem enfermidade? O corpo, quando ele está com saúde, o sangue circula no seu corpo. Então tudo vai bem. É relar na pontinha do dedo, se é quente, se é gelado, sente na hora. A sensibilidade é grande, porque tudo vai bem. Só que se um membro do corpo está uma enfermidade e não circula o sangue direito, o que acontece, irmãos? Daqui a pouco a pessoa diz, eu não estou sentindo a ponta do meu dedo. Não sinto. E dependendo da enfermidade, tem que amputar. Porque não tem mais vida naquele membro. Aleluia. Os irmãos se lembram quando o apóstolo falou? Há entre vós, irmãos que estão cometendo fornicação, e vocês não fizeram nada. Irmãos, perdoa, é a linhagem da palavra de Deus. Nós estamos servindo a Deus no tempo de Jesus Cristo, na mesma comunhão, é o que Deus está dando. Os irmãos vejam a repreensão. Era a face do Senhor, e ele dizia, eu não estou aí em carne, mas em espírito eu estou. Irmãos, Deus permite, olha a comunhão da palavra, Deus permite, tem hora que nós dormimos em cima do braço e dá uma formigada e a gente não sente bem, isso já é uma linguagem no nosso corpo, para mostrar para nós, irmãos, o que acontece quando a gente sufoca um membro e impede a circulação. Daqui a pouco, irmãos, tem gente que dorme tanto a perna que ele vai levantar e ele fica meio tremecendo. Às vezes a gente dorme, não quase sente o braço, não é, irmão? Quase não sente. Vai um tempo, a pessoa fica até assustada, formigando, e fica ali mexendo a mão e movimentando a mão para ver se passa aquele formigamento. Bendito é o nome do Senhor. E Deus manda dizer pela comunhão da palavra, já faz tempo que você não sente o toque do Senhor. É como se você estivesse distante. Parece que não está mais circulando a palavra no teu coração. Mas se é um membro do teu corpo, você já fica desesperado, você já começa a ver se vai passar. E se é a perna que está formigando, você já começa a andar em volta da casa, andar para ver se melhora a circulação, que você sabe o caminho que vai fazer melhorar. Então te diz o Senhor, você sabe o caminho que vai te fazer mais sensível na presença de Deus. É debaixo de oração, é debaixo de comunhão, é debaixo de estar congregando, é debaixo da pregação verdadeira que Deus está dando. Aleluia. E abrindo a sua riqueza do céu e dizendo, sai, foge da prostituição, foge da mentira, entra na comunhão da palavra, porque eu quero circular minha palavra dentro do teu coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se nós ficar distante do Senhor, não sente o que é quente, não sente o que é frio, daqui a pouco não sente de chamar um hino, daqui a pouco não sente de orar. Irmãos, a nossa percepção com o Senhor, ela é bonita. Os irmãos querem ver uma coisa? Quantas das vezes aquele que tem uma comunhão com o Senhor está dormindo, o Senhor tira o sono dele. Olha a percepção, irmãos. E ele acorda, ele sabe que foi Deus que acordou ele. Ele vai, ora a Deus, numa oração simples, daqui a pouco ele está orando, ele sente de apresentar alguém. Percepção, Espírito Santo revela. Ele ora para aquele irmão, daqui a pouco ele liga. Irmão, ontem eu estava orando, o Senhor me trouxe o irmão. Ô irmão, que horas que era tal? Irmão, eu estava numa prova aquela hora. É o Senhor cuidando. Riqueza, irmão. O Senhor passeia entre os seus. Santo é o Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor quer aflorar isso na nossa vida. O Senhor quer aflorar isso. Irmãos, é o que Deus está colocando hoje. Nós somos um povo rico. O Senhor mostrou tão claro, irmãos. A vara que não dá fruto, corta, tira ela e joga fora. Mas a que dá fruto, olha o cuidado do Senhor. Limpa ela para que ela dê mais fruto ainda. E o Senhor está dizendo para nós, nós estamos sempre que estiver, olha irmãos, a comunhão da palavra. Alguém diz assim, mas agora é um tempo tão difícil, não dá muito para fazer muita coisa. Presta atenção no que o Senhor vai dizer. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele disse assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, ela dá fruto. Então, irmãos, se é tempo de crise, dá fruto. Se é tempo de pandemia, dá fruto. Não impede nada.
Porque a vara que está ligada na videira verdadeira, ela vai dar fruto em todo o tempo da sua vida. E Deus manda dizer pela comunhão da palavra. Alguém sentou e disse assim: os tempos da minha vida acabou por causa desta prova. Te diz o Senhor, levanta-te e dá fruto, porque você está ligado na videira. Aleluia! E o meu pai é o lavrador. E hoje pela comunhão da palavra o pai está mandando e está arrancando alguma coisa que não era para estar. Está apodando, está enriquecendo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, pela comunhão da palavra o Senhor traz. Irmãos, o Senhor está entrando agora dentro da tua casa, dentro do teu coração, como aquele jardineiro que anda entre as flores e ele começa a arrancar, irmãos, uma praguinha, e ele tem que abaixar às vezes e arrancar com a mão, porque não dá para bater com a enxada, porque senão vai machucar aquela roseira. Então ele vai com a mão no meio daquela praga e vai arrancando com a mão. Irmão, tem coisa que Deus precisa arrancar e tem que ser com a mão dele na comunhão da palavra, e o Senhor vai descer nos corações e com a sua presença santa e gloriosa o Senhor vai passar dentro dos lares. E alguma coisa maligna que está tentando nascer, o Senhor vai romper, vai arrancar com a sua mão. Irmãos, pela comunhão da santa palavra de Deus, Deus nos toma agora, aleluia. Tem algum pensamento nascendo, mas em nome do Senhor Jesus cai por terra esse pensamento. Glória ao nome do Senhor, porque as coisas nascem no pensamento e se conclui com as obras. Então hoje o Senhor te fala, até o teu pensamento hoje eu repreendo ele. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a meditação do crente é nas coisas de Deus, não é nas coisas da terra. Por isso a palavra diz assim bem claro: bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aleluia! Porque o homem que está meditando nas coisas de Deus, o Senhor abençoa ele. E não tem, irmãos, é uma benção mesmo. A mulher é como uma árvore frutífera, os filhos estão ao redor da mesa. Glória ao nome do Senhor. Pai, aleluia, desperta-te, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, Deus sabe onde leva a comunhão da palavra. Desperta, medita nas coisas do Senhor, porque as videirinhas que estão ao teu redor, essas bênçãos do Senhor estão ao teu redor, e você está meditando em conta para pagar, em problema para solucionar, e os teus filhos estão precisando aprender quem é Senhor Jesus, que fala com a tua alma e te chamou. Glória ao nome do Senhor. Paulo, quando estava na prisão, ele não estava falando para a igreja de Corinto: eu estou preso, eu estou aqui desprezado, não. Eu estou vendo que vocês são ricos, que Deus vos deu dom, que não falta dom nenhum, que o Senhor vai confirmar vocês até o fim. Irmãos, vamos enxergar o que Deus deu para nós. Deus seja louvado.